Glória a Deus. Bom dia, paz seja convosco. Aleluia. A paz do Senhor. Estou aí iniciando mais uma live, mais uma chave mestra, né? Hoje eu tenho uma convidada muito especial para estar aqui comigo, né? A missionária Alexandra, já vou estar chamando ela. Enquanto isso eu quero estar fazendo uma oração, quero estar dando bom dia aí para o pessoal que vai estar assistindo a live, o pessoal que vai assistir depois, onde quer que você esteja, que você seja tocado pelo poder de Deus, que a presença do Senhor te encha e te faça transbordar em nome de Jesus. Esse é o dia que o Senhor Jesus fez, por isso devemos nos alegrar nele, porque Deus está conosco. Bom dia aí o pessoal que está entrando. Eu quero fazer uma oração, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por mais uma manhã que eu possa estar na Tua presença, Senhor, por mais um tempo que nós vamos estar aqui compartilhando a Tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor se revele aos nossos corações, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, trazendo clareza, trazendo direção. Senhor, fala conosco através dessa live, usa a vida da missionária Alexandra, usa a minha vida, Senhor. O Senhor conhece as mentes, os corações, o Senhor sabe o que cada pessoa tem vivido, tem passado, Senhor. Tu és o único, Senhor, que conhece tudo a respeito de cada um de nós. Então fala conosco através da Tua palavra, ministra ao nosso coração, Senhor, que o Senhor se faça presente aí na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, nesse ambiente onde ela está, Senhor. Seja dentro do carro, seja dentro do ônibus, no metrô, com fone no ouvido, ouvindo a live, assistindo a live, a Tua presença se revele, se faça presente e mude a história de todos aqueles que estão ouvindo e participando nesta manhã, Senhor. Que haja manifestação, Senhor, do Teu poder curando, restaurando, libertando, transformando a história das pessoas, Pai. Porque nós não podemos deixar, Senhor, de falar disso, porque nós temos vivido isso e isso é verdade. O Senhor é o único que pode mudar e transformar a história das pessoas, Senhor. Nós dependemos de Ti, Jesus, e queremos a Tua presença no nosso meio. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia ao pessoal que está entrando, né? Hoje eu vou ter aqui comigo a missionária Alexandra, né? Sexta-feira eu vou dar continuidade na live, vou estar falando de Atos 21. Eu já estou aqui convidando. Aqui hoje nós vamos falar sobre as mulheres e o Atos dos Apóstolos, né? A missionária Alexandra faz um trabalho bem legal com mulheres, né? Eu já tinha marcado uma outra data com ela e não deu certo no último momento aí. Precisamos cancelar, mas graças a Jesus, hoje ela pode estar aqui comigo. Ô, Glória, bom dia, Amém. paz seja convosco. Bom dia, pastora. Paz do Senhor, a paz a todos que hoje Amém. vai ter esse momento de comunhão conosco aqui, né? Glória Graças a Deus deu certo. Deu certo, você está me vendo, né? Sim. Que bom. Olha, gente, olha como essa missionária é linda. Obrigada, pastora. Ela é Você também é linda. uma preciosa. Glória a Obrigada, viu? Deus, glória a Deus. Os filhos e as filhas do Senhor são maravilhosos, na verdade, não são lindos. São pessoas que marcam a nossa história, são pessoas de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Amém, missionária? pastora. De você poder estar aqui comigo nessa manhã e poder compartilhar daquilo que Deus tratou no seu coração, daquilo que Deus falou com você, né? Eu quero que você fique à vontade, tá bom? Para compartilhar aquilo que está no seu coração, tá bom? Amém. Agora é com você. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, né? Vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Sou mãe, esposa, né, estudante de psicologia e serva do Senhor. Estou muito grata, pastora, pela oportunidade nessa manhã de podermos estar falando do reino, né, de estarmos falando das preciosidades do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Então, estou me sentindo muito privilegiado, honrado. Obrigado pela oportunidade, tá? Desde já eu agradeço. Faço parte do Ministério Som de Louvor, né? Sou pastoreada pelo pastor Roger, pastora Janice.
Louvo a Deus pela vida dos meus pastores e sou grata também porque eu sei que eles estão intercedendo e apoiando também pelo trabalho. Amém, amém. A gente ama o pessoal da Som do Louvor, né? Assim, realmente foram algumas conexões que o Senhor tem feito, né, entre nós, né, Lê? Através Sim, deles, através da minha, eu pude te conhecer, né? E ter a honra de ter você aqui com a gente nessa manhã, viu? amém. Foi um prazer. E eu creio que a gente vai trilhar ainda muito caminho juntos, porque o Senhor, ele nos une e nos direciona para nos ajudar na caminhada, né? Amém, amém. Conta comigo, missionária. É Amém. isso Comigo aí. também, pastora. Ministério Ramá, né? Me disponibilizo ao Ministério Ramá, que também tem um prazer, já estive ali algumas vezes, a minha amiga Milene. Então, assim, é um ministério também que tem todo o meu carinho, viu? Amém, amém. Aí, missionária, agora é com você. Compartilha com a gente, né, aquilo que Deus tratou com você, né? Quando a pastora, né, me fez o convite, nós conversamos a respeito do que poderia ser abordado. Foi sugerido realmente a questão sobre mulheres, né? E aí, meditando sobre isso, orando sobre esse contexto, quando eu fui ler sobre Atos dos Apóstolos, sobre algumas mulheres, o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração, porque quando nós falamos de mulheres, a gente geralmente fala Eita, daquelas mulheres que foram a internet corajosas, dela tá falhando. ruim. Falhou um pouquinho. Eu Mas continua, vou, ver como é que que qualquer coisa você me fala, eu tiro do Wi-Fi e coloco nos dados móveis, tá? bom, tá bom. Então, falando de mulheres, geralmente quando a gente fala de mulher da Bíblia, a gente geralmente enaltece mulheres de sucesso, né? Guerreiras, valentes, mulheres corajosas, mulheres que tiveram um resultado, mulheres que usamos de referência, e tem que ser assim mesmo. Só que algo que Deus me ensina na caminhada, né, e que eu aprendo muito, é que nem sempre só o sucesso nos ensina, né? Ui, Nem sempre nós aprendemos só com o sucesso. Às vezes a gente só se vincula ou olha para as pessoas quando elas têm sucesso, quando elas têm vitória. E parece que aquele que em algum momento cometeu um erro, falhou, né? Se perdeu no meio daquele caminho, é como se ele não tivesse nada para me ensinar. E na verdade, eu acredito que uma das coisas que eu carrego comigo e eu queria compartilhar nessa manhã já a princípio quando Deus nos permite, né, termos acesso a um erro, algo que não deu certo, eu tenho comigo dois princípios. Um deles é para que eu não faça igual, né? Eu acho que é uma das coisas que o Senhor nos ensina. E a segunda é para que eu saiba lidar com pessoas que estão nessa situação ou que passaram por isso. verdade. Porque muitas vezes nós pré-julgamos ou julgamos uma situação, mas esquecemos que podemos estar sujeitos a isso. Então eu tenho que aprender para não, no amanhã, não me comportar como, e também quando eu tiver acesso a uma pessoa, comece a saber ajudar, saber lidar com isso, né? Que muitas vezes é uma falha que o ser humano tem, não saber lidar com pessoas que falham, com pessoas que no meio do caminho de alguma forma se perdem. Então, eu acho que a mulher que nós vamos conversar hoje, ela serve sim de exemplo, ela tem sim algo para compartilhar da sua jornada, mesmo que o final da história não tenha sido de sucesso, mas ela deixa um grande aprendizado. Verdade. E quem é essa mulher missionária? Então vamos falar dessa mulher, né? Vamos falar dessa mulher hoje, que eu acredito que é um pouco atípico. Vamos falar então sobre Safira. Eu quero convidar todo mundo a ler aí, quem puder. Atos 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. E vamos entender um pouquinho, né, o que aconteceu com Safira. O que nós podemos aprender com Safira. Posso ler? Amém? Pode ir. Diz assim o texto: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração?
não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviam. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que aqui entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando o jovem, acharam morta e a sepultaram junto ao seu marido. Falando de Safira, não vamos me atentar ao que ocorreu, né, com Ananias, porque hoje nós vamos falar da mulher em si. É interessante que quando nós buscamos o significado do nome Safira, ele tem como origem hebraica pedra preciosa, alguém que é precioso, que é importante, que também é associado com sabedoria divina e verdade. Então, nós já podemos nos atentar aqui que Safira carregava com ela, né, algo que era precioso, que já vinha com o seu nome e já fazia parte de sua característica. Então, também descreve uma mulher que é casada, ou seja, ela tem ali sua família. Porém, eu posso observar que Safira, né, o texto relacionado a ela não descreve, mas se eu for voltar, os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, do 1 ao 4, vai descrever um período em que a igreja ela começa a nascer, né? Ainda que não tenha naquele momento a nomenclatura igreja, mas ela já começa a brotar ali os indícios de uma igreja. Então, Safira, ela fez parte desse contexto, ela com seu esposo, né? Podemos entender que a Safira ali, ela não estava num período de engano ou até mesmo de ignorância, porque ela fez parte de um contexto onde começou ali na igreja a ver sinais. Houve milagres, né? Houve sinais ali entre o povo. Era um povo que se reunia para orar, né? Porque os capítulos anteriores falam de períodos em que o povo orou. Houve a manifestação do Espírito Santo em Atos 2. Então, ela não era uma pessoa que estava ali na ignorância, mas ela tinha entendimento. Então, eu consigo perceber dentro do contexto que ela tinha entendimento do que estava acontecendo ali. Ela, de alguma forma, foi ministrada, ela foi ensinada. Então, uma das coisas que eu já aprendo aqui com ela é que ela tinha uma base. Ela tinha ali um princípio. Algo foi ensinado para Safira. Ela não estava na ignorância, né? Podemos entender assim. Ela já fazia parte daquele contexto. Já havia ensinamentos para ela, para a casa dela, para o esposo dela. Tanto é que fazer a venda dos bens para fazer repartição entre o povo ali era algo que estava sendo manifestado entre a igreja, que estava sendo estabelecida, com o objetivo que ninguém passasse necessidade. Então, todo mundo estava ali no mesmo propósito, entendendo que aquilo era em benefício de todos. Então, eu já percebo que ali ela tinha uma base, ela era uma mulher que tinha entendimento do que estava acontecendo. E quando a gente olha para esse contexto, a gente já começa a ficar preocupado no seguinte: a gente vai para o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios 14:1 diz o quê? Que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela derruba com as suas próprias mãos. Aqui a gente já começa a entender o princípio e a importância de uma mulher dentro da sua casa. E é o que nos dias de hoje se perde. A mulher, ela não entender qual que é o seu papel dentro do seu lar. Ela se perder em meio a tantas coisas e ela esquecer quem ela de fato é dentro da sua casa. Às vezes ela se vê assim como a mãe, né, como a esposa, a dona do lar, aquela que cuida do seu lar, que zela, que cozinha, que tem zelo, mas ela esquece que ela também ela é uma coluna, ela tem um fundamento ali, ela tem importância ali. Então aqui eu já percebo que ela tinha o princípio, ela tinha a base, mas ela não soube fazer ou executar o que tinha que ser feito, ela não soube se posicionar diante do que estava acontecendo. E aí quando a gente pensa nesse critério de sabedoria, né, que é o posicionamento que ela deveria ter tido, entendendo nos dias de hoje, com as mulheres da atualidade, dentro do contexto cristão, fala-se muito do critério de submissão. Mas aí, pastor, eu percebo que as mulheres, elas não têm muito entendimento do que é submissão. As mulheres acreditam muitas vezes que a submissão é critério de obediência. E não se trata só de obediência, se trata de uma parceria, se trata de estar junto, né, de estar ali para construir algo, é algo além disso.
E aí, às vezes, a mulher, nos dias de hoje, ela entra nessa condição de Safira. Ela acaba sendo conivente, ela acaba sendo negligente com uma nomenclatura errônea, dizendo que está sendo submissa. Mas não é submissão você compactuar com o erro. Isso não é submissão. Isso não é submissão você ser negligente com aquilo que está acontecendo dentro da tua casa, e é de conhecimento seu. Uma vez que o Senhor já te ensinou, uma vez que o Senhor já te deu princípios, já te deu uma base. E quando você sabe quem você é dentro da sua casa, você sabe aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos, colocando você como auxiliadora, porque assim o Senhor nomeou a mulher, quando deu uma mulher a Adão, quando falou para Adão que iria preparar para ele uma mulher, seria uma auxiliadora. Então aqui fala da importância do contexto da mulher dentro da sua casa. A mulher, ela quer ter hoje sucesso em tantas áreas da sua vida, mas ela não está conseguindo ter domínio dentro da sua casa. Ela não consegue organizar e administrar a sua casa. Ela domina bem o seu trabalho, ela entende, né, de coisas externas, moda, internet, entre outras coisas, mas ela está perdendo o controle e o domínio na sua casa. Está faltando sabedoria. Então, eu acho que há um conflito entre o que é inteligência e sabedoria. A inteligência me faz entender que eu conheço aquilo, né, o qual eu falo, o qual eu vivencio. Então, é claro que Safira conhecia seu marido, conhecia o seu temperamento, podia dizer, olha, eu não quis falar com ele, com medo dele ser grosseiro, com medo dele não aceitar a minha opinião, né? Isso é uma mulher que conhece o território, o ambiente o qual está, o qual faz parte. Mas mais do que ser inteligente e conhecer aquele ambiente, se eu não tiver sabedoria, de nada vale. O princípio de todas as coisas está vinculado à sabedoria. E é outra coisa que eu aprendo aqui, que inteligência sem sabedoria de nada vale. Muito conhecimento e não saber lidar com aquilo que eu sei, de nada vale. Safira tinha entendimento do que estava acontecendo ali, mas não teve sabedoria para lidar com a situação. Então, eu acredito que hoje um dos primeiros pilares do nosso diálogo aqui é sobre saber executar e vivenciar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos e saber se posicionar diante da situação. Missionária, posso fazer um comentário? Pode. Como a gente está na internet, né, e a gente não sabe para onde essa live vai, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da submissão. Algo rápido para que a gente receba aquilo que Deus trouxe ao seu coração, né? Que eu acho que é importante deixar isso aqui claro, deixar isso claro, né? Porque parece uma coisa obsoleta você falar de submissão nos nossos dias para as mulheres, né? Num momento em que as mulheres têm conquistado tantos lugares, e graças a Deus por isso, porque eu não tenho dúvida alguma que Jesus ressignificou a mulher através, né, do seu chamado, através do ministério que o Senhor entregou na mão das mulheres. Tanto é que nós estamos aqui fazendo essa live. Sim. A Lê é uma missionária, eu sou uma pastora, coisa que há uns anos atrás não aconteceria, né? Então nós somos muito gratas a Jesus, né, pela bondade dele. Mas assim, submissão é você estar sob a missão do outro, né, com o outro. Submissão, ela vai se aplicar quando o outro também entende o que é isso, né? Porque é mais fácil você ser submissa a uma pessoa que está alinhada com Deus, que está focada, né? Que também tem o mesmo temor de Deus que você tem. Agora, você ser submissa a coisas que estão fora da palavra, como a missionária estava falando agora, ser conivente com o pecado. Deus não exige isso de nós. Não é isso que as Escrituras têm ensinado. E o Senhor também, eu acredito, missionária, se você discordar, você fique à vontade para falar, tá bom? Que ele também não está de acordo em que as mulheres fiquem debaixo de agressões, de violência, né? E por muito tempo nós, como igrejas, eu acredito, missionária, que também por causa da mentalidade nossa brasileira, né?
causa do machismo, tudo, as mulheres muitas vezes se submeteram a coisas que não era necessário. Claro que se você tem uma palavra de Deus, de que o Senhor vai restaurar, de que o Senhor vai fazer, você pode lutar, mas nem por isso você precisa ficar correndo risco de vida ou expondo seus filhos a um risco, porque é uma Sim, linha fina, né, missionária? então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente engloba um todo, né? A gente percebe muito que hoje tem isso, engloba um todo. Então, às vezes as pessoas se submetem a determinadas situações por medo ou por outras questões, quando isso coloca ela em critério de risco, né? Que aí a gente já leva até para uma outra instância. E não é sobre isso que a gente está falando, até que fique claro, porque a ideia aqui Uhum. não é trazer uma ideia de que você tenha que aceitar tudo. Não, muito pelo contrário. É trazer clareza do significado de tudo isso, do seu papel como esposa dentro da sua casa, né? Não é sobre rivalidade, mas também não é sobre você perder a sua identidade, você perder a sua personalidade, você perder o seu eu. Não, muito pelo contrário, né? A união, o contexto de um casamento, de um casal, o Senhor prepara um para o outro para que vocês se completem, né? E não para que você se perca para encontrar o outro, mas para que um faça o outro feliz, para que vocês caminhem juntos, né? Eu, pelo menos, entendo dessa forma e aprendi dessa forma com o Senhor. Mas quando eu trouxe o critério, pastora, sobre a submissão, foi dentro de um contexto do seguinte: eu percebo que a falta de entendimento da palavra me coloca debaixo de uma condição onde eu uso essa palavra submissão, mas não é submissão. É como se fosse, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas uma desculpa para as minhas ações ou para a minha falta de posicionamento. Porque aí eu vou dizer, eu estou sendo sábia, pastora, eu estou agindo dessa forma porque eu estou sendo submissa, mas na verdade não é isso, né? Na verdade não é isso. Por exemplo, Safira não poderia dizer ali, diante de Pedro, olha, eu fui submissa ao meu esposo. Não, ali era negligência. Então tem que ficar bem claro a condição qual ele estava. Nós não podemos usar determinadas coisas, né, ou situações como desculpa para aquilo que falta em nós, nosso posicionamento, nosso comprometimento, enfim. Então isso tem que ser muito claro. Safira ali não foi submissa, ela foi conivente. É diferente. Então, é isso que tem que ficar claro para nós, né? A questão de submissão. Quando eu procurei saber, né, para a gente procurar ver algumas traduções a respeito de submissão, dentro do conceito bíblico, né, a gente vê que fala de questão de parceria mesmo. Se você vai para o Aurélio, numa tradução do português, fala de obediência, mas mais do que isso, né, dentro do contexto bíblico, fala de uma questão de andar junto, de estar junto, né, de caminhar junto, de ajudar, né? Não se trata de rivalidade ou de estar à frente ou estar por baixo, mas de estar junto. E uma vez que eu entendo que eu faço parte de uma casa, de uma família, que eu tenho um companheiro, que eu tenho um esposo, que eu estou ali para ajudá-lo, é o meu papel, de alguma forma, trazer clareza naquela situação. Talvez alguém se encontre numa condição como essa hoje e diga, mas eu não posso, né? É confrontar. Mas aí não é sobre confronto. Você não vai de fato confrontar para tentar trazer a verdade. E aí nós podemos usar de exemplo Esther, porque Esther ela se encontrava num contexto que também tinha todo uma situação para ela aparecer diante do rei. Não era de qualquer jeito, não era no dia que ela queria, não era da forma que ela queria. Ela poderia dizer ali que ela também estava numa situação como de Safira, não dentro do mesmo contexto, mas eu estou falando dentro do contexto matrimonial, né? O texto não diz qual era o temperamento de Ananias. O texto não diz se Ananias era resistente a uma conversa, se eles de alguma forma discutiram sobre isso. Não, o texto não diz. Mas fala de alguma forma que ela foi conivente, mas eu estou trazendo para os dias de hoje, caso alguém se encontre nessa condição, com essa dificuldade. Então, eu trouxe o exemplo de Esther, porque Esther, ela quando se tornou rainha, ainda que ela era rainha, ela não tinha total autonomia para fazer o que queria. Mas aí entra aquilo que eu quis trazer dentro do contexto, o aprendizado. Porque ela estava na mesma condição, talvez,
mas ela soube se posicionar. Ela sabia quem ela era e a base que ela tinha. Ela sabia que havia um decreto do rei. E diante dessa condição, ela se posicionou, ela se preparou para que no momento oportuno ela pudesse se chegar ao seu marido e intervir a respeito do povo. Eu acho que muitas vezes falta para nós dentro da nossa casa é isso, é um preparo, é um entendimento daquela situação, é ter um discernimento do que está acontecendo, é saber agir no momento certo, saber se posicionar no momento certo. Não é sobre confronto, mas é sobre posicionamento e sabedoria. A gente acha que muitas vezes é no confronto, né? É na força do braço, ou Sim. no grito, ou dizendo eu tenho a verdade, mas não é sobre isso. É sobre se posicionar e ter sabedoria diante da situação. Eu acredito, pastora, que Safira tinha ali a possibilidade de mudar o cenário da casa dela, se ela tivesse se posicionado de forma diferente. Porque ela aprendeu ali com aonde ela estava inserida, sobre oração, sobre milagre. Ela estava dentro de um contexto de milagre, onde as pessoas ali se reuniam para orar, onde as pessoas estavam sendo ministradas, tudo estava muito vivo ali. Então, ela poderia ter, em algum momento, ter se posicionado com sabedoria para mudar o contexto da casa dela. Nós, muitas vezes, instruímos, aconselhamos pessoas acerca disso, mas temos dificuldade de vivenciar isso dentro da nossa casa. Pode ser por falta de paciência, ou até mesmo por uma experiência, já uma vivência, né? E não acreditar, mas que aquele cenário possa mudar. Mas eu creio que nessa manhã, o que Deus quer tratar conosco é, se não tiver posicionamento e sabedoria, o final pode ser de ruína, que foi o que aconteceu com Safira. Mas, quando eu entendo qual é a minha base, quando eu entendo qual é o meu princípio, assim como aconteceu com Esther, eu tenho sim a possibilidade, através do Senhor, trazendo o Senhor para esse contexto, de mudar o cenário. Porque Esther vivenciou também um cenário de decreto de morte, mas o posicionamento dela e sabedoria mudou não só a casa dela, mas todo um povo. Que forte, né? Que forte. Eu fiquei pensando nesse contexto da Safira, né? E tudo que a missionária falou, né? E pensa bem, né? Uma mulher que foi alcançada numa igreja avivada, numa igreja cheia de manifestação do poder e da glória de Deus, onde a presença do Espírito Santo foi tão marcante. Eu fiquei pensando, missionária, aqui, me veio um pensamento: onde estava o coração de Safira quando todas essas coisas aconteciam? Porque na hora da provação, na hora de aplicar o que ela conhecia, todo o fundamento que ela recebeu, ela falhou. Tão interessante, né? Como é que pode a gente ter E aí a essa gente história? percebe a base que a pessoa tem, né? Porque a semente foi lançada, uma boa semente. E todos passam por provas, não Sim, é? A tempestade sobre a casa, né? Vem para todo mundo, vem para a casa que está na rocha, para a casa que está na areia, vem para todo mundo. Chega um momento de provação, e no momento dela, em que ela poderia ter usado a fé em Deus, a confiança, ter falado a verdade para Pedro, ou ter conversado com o marido antes de tudo, quando eles estavam ali conversando do que iam fazer com aquele dinheiro, ela poderia ter falado: não, não vamos fazer isso. Por que que nós precisamos fazer isso, né? Ela poderia ter conversado, ela poderia ter orado, ela poderia ter feito tanta coisa e ela não fez, né? Não fez. Isso é sim. assustador. E aí a gente percebe que o cenário de morte, não só a morte física, muitas famílias hoje vivem um cenário de morte, mas é porque foi aberta uma porta. Foi aberta uma porta. Ali, Ananias e Safira abriu uma porta que gerou a morte. Então, há famílias que hoje vivem esse tipo de situação porque foi aberta uma porta. E aí gerou o que? A ruína. E é isso que nós temos que nos atentar. Quais são as portas que nós temos abertas dentro da nossa casa? A gente se preocupa ou ministra tanto no fora, né, naquilo que é externo. Somos tanta coisa fora de casa e praticamos tão pouco dentro, né? Tantas
tanta coisa que semeamos fora, né, na vida de amigos, ministério, igreja. Mas aí a gente esquece que o ministério, a igreja, né, não digo a igreja de Cristo, mas aquilo que nós aprendemos, o primeiro lugar onde a gente começa a executar, praticar, vivenciar é dentro da nossa casa, né? É o primeiro lugar. É claro que depois você vai levar isso para o seu trabalho, você vai levar isso para outros ambientes, mas o lugar que você mais passa horas é na sua casa, com os seus, com a sua família, né? Então, falando do contexto de igreja, como a pastora falou, e não a igreja física, organização, mas de estar envolvida, de participar, de entender o que estava acontecendo ali, isso não impediu ela de que por um momento, né, um momento, como o contexto de Provérbios diz, ela deixou destruir. Ela foi tola e deixou destruir. E é interessante, pastora, que isso não é sobre Safira. Isso é sobre nós. Né? A gente não está Verdade. aqui para falar mal da mulher de Safira, Safira em si. Mas é sobre nós. Porque nós estamos inseridos, sim, no corpo. Nós fazemos parte de um contexto, de um grupo. Nós conhecemos a palavra. Mas é um alerta para entendermos que nós estamos sujeitos, nós estamos submissos, nós temos que estar em alerta, nós temos que estar vigilantes, porque isso pode bater a nossa porta, e se essa porta for aberta e não vigiarmos, isso pode nos levar à ruína. Não é sobre uma pessoa, mas é sobre o que pode acontecer. É sobre nós. Eu acho assim, né? Eu penso assim, que quando tem algumas coisas que estão ocultas dentro de nós, que a gente nem sabe que estão lá. Elas estão ali. E chega um momento que, com a permissão de Deus, vem uma situação que é para essa porta tá ali e é o momento dela ser fechada. E aí, por falta de conhecimento, às vezes por falta de posicionamento, na maioria das vezes por falta de posicionamento, naquela oportunidade a gente não fecha aquela porta. Aí a gente escancara ela, né? E aí o inimigo pode entrar naquele lugar e fazer o que ele quiser, né? E sabe o que é interessante, pastora? Quando a gente fala do contexto, né, de igreja, como igreja, a gente, por um período, a gente acha que já sabe tudo. Que a gente já não tem mais o que aprender, já não precisa vigiar, né? Como se nós fôssemos imunes. E, na verdade, não é isso. Não é sobre isso. Aqui é prova de que é para todos. O inimigo está ao nosso derredor em todo o tempo. Então, esse conceito também tem que cair por terra que nós somos imunes, né? Que não vai bater na nossa porta, vai acontecer com o vizinho, vai acontecer com o vizinho da frente, vai acontecer com um familiar, mas comigo não. Então, às vezes, o seu tempo de conversão, o quanto você faz na obra, não te faz imune, né? Não é uma vacina para te proteger em todo o tempo, muito pelo contrário. Quanto mais, né, você aprende, mais você entende o quanto você precisa estar posicionado, porque o inimigo em todo tempo trama contra nós, entendeu? Para tentar mesmo nos fazer cair ou até mesmo baixar a guarda. E isso é um perigo, né? A gente achar que já está numa condição de autossuficiência, de que já aprendeu o que tinha que aprender, já sabe, né? Já tem o título de crente. Na verdade, não é sobre isso. É além disso, né? Eu fico pensando também, missionária, naquele texto bíblico que fala, né? De que vai adiantar você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, ou perder a sua casa, você levar tanta gente para o céu com você e a sua casa não. Eu de verdade, assim, diante do Senhor, o Senhor está aqui entre nós, né? Nessa Amém. live, Ele está com cada um que está assistindo, os que vão assistir depois. Mas isso é uma coisa que eu tenho pensado muito nisso, tenho me preocupado com isso. Porque não adianta você ter a aprovação das pessoas lá fora, as pessoas te reconhecerem como uma mulher, um homem de Deus, e dentro de casa, a sua família não te vê assim, né? Sim. Seus filhos não te veem assim, né? Eles entenderem que você é duas pessoas, uma é lá fora e outra dentro de casa, né? E a gente vê
missionária, como que tem acontecido tantos ataques contra as famílias, né? Como que os casamentos têm sido assolados, os filhos, as crianças, os jovens, os adolescentes. Há toda uma trama para destruir mesmo a família, né? E nós sabemos que o Senhor ama a família, né? Que Deus trabalha nas famílias, com as famílias. E eu entendo que esse papel da mulher, ele é fundamental dentro de casa, né? Mas a gente fica muito dividida com as questões desses dias, né? Com todas as demandas desses dias e o que as pessoas esperam da mulher, e a gente muitas vezes esquece o que as escrituras esperam de nós, né? Como elas esperam que a gente se posicione, e o que Deus não pode fazer através da vida de uma mulher posicionada, não é? Ela tanto, né, a gente falando de Safira, ela tanto não, né, usou aquilo que ela tinha naquele momento em favor da casa dela, como também não usou em favor da vida dela. Porque Pedro deu para ela uma chance. Quando ele questionou sobre por quanto foi vendido, eu acredito que ali era uma oportunidade dela olhar para si, né, e ali ela voltar atrás e falar a verdade. Pode ser que ela seria poupada ali, mas o que ela fez? Ela confirmou, ela manteve a mesma resposta do esposo. Então, isso mostra que às vezes não é como a gente começa, pastora. A gente começa sempre muito bem, a gente começa sempre muito fiel, né? A gente começa comprometido, mas e no decorrer do caminho? Como que a gente segue esse caminho, né? A gente tem que tomar cuidado sobre isso, porque todo mundo começa bem, mas e depois? E é aí que a gente tem que tomar cuidado. É o decorrer do caminho. É onde a gente se perde, é onde a gente se contamina, né? E perde princípios de voltar atrás, de se arrepender, de rever algumas coisas, de repensar. Hoje em dia, muitas pessoas que não aceitam conselhos, não, não querem ser ministrados, né? Existem casais que, se você for de alguma forma aconselhar, um lado até quer, mas o outro não aceita, acha que é dono da sua própria verdade. Começaram bem, né? Com o objetivo de ter uma família, de seguir com essa família. E nós não estamos falando de pessoas de fora do contexto bíblico, que conhecem a palavra. Estamos falando de casais que conhecem a palavra de Deus, que conhecem o evangelho, que sabem dos princípios, mas que esquece que nós precisamos todo dia nos rever e olhar para nós e ver onde precisa ser mudado, onde precisa ser tratado, onde precisa ser aperfeiçoado. Nós nunca vamos estar no plano supremo, né? A gente sempre está ali sendo moldado, sendo aperfeiçoado, sendo tratado, para poder um estar ali alinhado com o outro. A gente nunca vai atingir esse plano máximo aqui, né? A gente todo dia está trabalhando e caminhando para melhorar, para ser melhor. Mas o nosso ego, né? O nosso eu, o nosso entendimento, as nossas experiências, as nossas vivências, nos coloca numa condição acima, muitas vezes, né? E a gente acha que não. Então já não aceita um conselho, não quer ser ministrado, acha que determinadas coisas não valem a pena. E aí começa o conflito, né? Porque uma pessoa só, ela não consegue remar sozinha, né? Verdade. Ale, eu fico também, uma coisa que me deixa muito assim, meditando nisso. Às vezes eu passo alguns dias pensando nisso, né? Assim, eu aprendo muito com essa história de Safira e do esposo dela, sabe? Sempre estou meditando nesse texto. E eu penso assim, que unidade foi essa? Que acordo foi esse que esse casal fez? Meu Deus, que forte isso, missionária, que levou eles para a morte, né? Um acordo para enganar os apóstolos, para obter um respeito da igreja, debaixo de uma coisa enganosa, mentirosa. Nossa, eu fico muito, muito impressionada quando eu leio esse texto, e fico ali ruminando, sabe? E eu penso, meu Deus, nos guarda. É uma coisa tão íntima, né? Porque com quem você tem mais comunhão e unidade se não é com seu cônjuge? E aí eles entram nesse acordo.
Eu fiquei pensando, você já pensou se eles têm filhos? Os filhos ficaram órfãos? Não, fora a família, né? A família, aquilo que eles estavam construindo. Então, eles interromperam algo que poderia ser dado continuidade. Então, assim, foram eles que interromperam. E às vezes a gente tem que ter consciência disso, que tem determinadas coisas na nossa vida que mudam o percurso e não é Deus. Somos nós. Tem coisas que mudam na nossa vida num contexto que você fala, meu Deus, mas não é Deus, somos nós. Às vezes a nossa condição, o nosso pensamento muda esse trajeto, muda essa situação. E quando a pastora fala que aliança foi essa, é interessante que a gente tem que prestar atenção sobre essa questão de aliança, porque a gente sabe que o matrimônio é uma aliança, mas nada, seja matrimonial, seja familiar, seja amizade, nada pode estar acima da nossa aliança com o Senhor. Nada pode estar acima dos nossos princípios com o Senhor. Ainda que seja o seu esposo, ainda que seja um familiar, eu estou levando até para o contexto familiar, pode ser que tem pessoas que não passam isso com a família, mas se submete a um parente, a um filho. E que aliança é essa que invalida a maior de todas as alianças, que é aquela que a gente tem com o Senhor? Como se ele não visse, como se ele não estivesse presente, como se ele não conhecesse, como se ele não soubesse, né? A que ponto o homem ele pode cegar para invalidar a aliança que está acima de todas elas, que é a aliança com o Senhor, que era o que eles tinham naquele momento, que era o que eles estavam desfrutando da presença do Senhor. Então, assim, aquilo que eles estavam vivenciando superou, ficou acima, né, das coisas de Deus. Então, nada, por mais que você ame, por mais que você seja dedicado, você tem que colocar na balança se o Senhor está nesse negócio, se o Senhor está abençoando essa situação. A Jussara escreveu aí, ó, até mesmo com o chefe dentro das empresas, né? Sim. Pensei também nisso, nesse sentido, né? Que difícil que é, né? Que difícil, que forte. Difícil e assim, você lembrando do contexto de Esther, às vezes você não precisa ser no extremo radical, né? Eu volto na questão da sabedoria. Às vezes é sabedoria para lidar e você pode mudar aquele contexto, mas às vezes a pessoa ela tem tanto medo de se posicionar, de lembrar, né, quem ela é, da sua base, de manter seus princípios, que ela prefere ceder. Ela prefere ceder, mas ela esquece que, assim, aqui tudo é momentâneo. E a única aliança que nós temos que é eterna é a com o Senhor. O emprego, ele passa. Os filhos, eles crescem, né? Você pode mudar de estado, de cidade. Nós temos um companheiro, mas amanhã, né? Se for da vontade do Senhor, ele não estiver mais conosco. Mas, assim, e o Senhor? Ele está conosco em todo tempo. Em todo tempo. E quando a gente se posiciona, pastora, ele muda toda e qualquer situação. O Senhor tinha todo o poder e tem para mudar o coração de um marido, para mudar o coração de um homem, de um patrão, de um chefe, de um líder. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder e ele concedeu isso a Esther. O rei estendeu para ela o cetro. Então, nada pode impedir o agir do Senhor quando ele quer estender o cetro de justiça dele na vida de alguém. Quando a gente Aleluia. se submete a se posicionar e crer que ele pode mudar. E se o Senhor assim quiser, nada pode impedir o rei de estender o cetro de justiça para nós. E é essa convicção que a gente tem que ter. E é isso que a gente tem que crer. E é isso que a gente tem que estabelecer dentro da nossa casa, por pior que seja o cenário. E eu estou dizendo na condição de quando há divergência de ideias, tá? Quando há divergência, às vezes, de uma decisão, né? Não é sobre conflito. Hoje a ideia não levantar pessoas que façam conflitos dentro da sua casa. Não, não é sobre isso. Não é na força do braço, mas é sobre posicionamento e sabedoria. Isso vai te fazer alcançar o favor do rei. É muito linda a história de Esther, né? Quando a gente lê e a gente vê o posicionamento dela, né? Eu acho interessante que quando o tio dela tá na porta do palácio
E ela manda vestes para ele, né? Porque ele tá com vestes de humilhação, né? E ela manda vestes, porque até então ela não está entendendo o que está acontecendo, ela Tá não sabe acontecendo. o que está acontecendo, né? E aí ele explica para ela, né? Ele manda mensagem explicando o que está acontecendo e eu entendo que o que ela fez é o que nós precisamos fazer, né, Ale? É lançar para Jesus as nossas ansiedades, é depender dele, é confiar nele e pedir para ele trazer a luz, para ele trazer revelação, para ele dar o discernimento, porque às vezes se arma algumas situações dentro das nossas casas que você nem entende de onde veio aquilo. Fala, É. meu Deus, o que é isso? Que vento Onde trouxe? veio, né? De Veio do onde inferno, veio? só pode ser. E aí, mas se você resolve na sua própria força, no seu conhecimento, na sua inteligência natural, aí vai gerar conflito, vai gerar confusão, vai separar, vai gerar divisão, né? Mas quando você vai até Deus, vai até Jesus e coloca aquela situação e pede clareza, e a gente tem muita pressa, né, Ale? A gente tem muita pressa das respostas de Deus, a gente não quer ficar quietinha esperando Deus mostrar o que é que está acontecendo e te dar a estratégia. A gente quer que a coisa resolva rápido, e aí a gente mete os pés pelas mãos, causa uma grande confusão dentro de casa. Aí a gente tem que pedir ajuda para Jesus. Jesus, me ajuda a arrumar a confusão que eu mesma fiz. Jesus vai ajudar? Não, e é interessante que quando você conversa às vezes com mulheres, elas falam assim: mas eu conheço meu marido, eu sei como ele é, não vai ceder, não vai fazer. Mas esquece que assim, o Criador ele conhece sua criatura. Ninguém melhor que o Criador para poder tratar aquilo que ele criou. Eu não tenho o poder de mudar o homem, mas o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem. E é isso que eu preciso entender. Não sou eu que vou mudá-lo, mas é quando eu entendo que o Espírito Santo pode agir no coração e na mente do homem e mudar toda e qualquer situação. Então, quando eu falei naquele momento de inteligência, quando a mulher acha que ela conhece a sua casa, né? Quando você vai conversar sobre, ou vai aconselhar, você percebe quando elas se posicionam dizendo: imagina, eu conheço meu marido, jamais ele vai fazer isso. Mas esquece de que o Criador conhece a sua criatura. Aos olhos dela, pode ser que seja fora de cogitação, mas o Senhor fala: eu posso mudar isso. Eu O posso coração do trabalhar isso. rei está onde, Eu né? Está no posso. Então, Senhor, né? é possível. Não é possível para mim, não é possível para você, mas é possível para o Criador que conhece a sua criatura mais do que nós, né? Quem de nós não foi já moldado? Pastora, quem não foi já tratado? Eu hoje não sou a Alexandra de 20 anos atrás. Isso foi manifestação do Espírito Santo de Maria, Deus. você tem 25, vai, para com isso. Oh, pastora, quem dera. Já tô nozenta, enta. Não, pastora, já passei dessa fase, tá? Já tenho os meus 43, já passei dessa fase. Mas eu percebo e eu vejo na minha caminhada o quanto o Senhor me tratou. E não foi os homens. Então a gente vê que é possível. Quem éramos nós sem o Senhor? Quem éramos nós quando não tínhamos, né, esse entendimento que somos dependentes dele? Quando não éramos submissos ao Espírito Santo para entender que ele rege as nossas vidas. Somos moldados todos os dias. Então a gente precisa ter essa mesma crença, crer que esse Deus pode mudar a história da sua família e da sua casa. É difícil? Eu sei que é, porque tem cenários que é totalmente contrário, é Sim, totalmente oposto. Eu falo, Senhor, como? Mas aí entra a questão do posicionamento. O Senhor nos dá estratégia. O que Esther recebeu foi estratégia. O jejum verdade. ali para aquela situação foi uma estratégia. E é isso que o Senhor quer nos dar, estratégia. Estratégia no meio da guerra. O soldado, ele nem sempre ele vai só conquistar. Às vezes ele vai conquistar sem guerrear, é só pela estratégia. A estratégia de como conhecer o terreno do inimigo, estratégia de conhecer suas fraquezas, são estratégias. A gente acha que a guerra só está ganha quando você avança e quando você bombardeia, quando você ataca.
nem sempre é sobre ataque. É sobre ter estratégia para lidar com os ataques do inimigo e com as situações que o inimigo coloca diante de você. É verdade. É interessante isso que você está falando, Ale, porque eu tenho pensado muito nessa questão de estratégia, e eu pensei mesmo na Esther, né? Porque em alguns momentos nós vemos Deus livrando Israel, Deus milagrosamente envia ali um anjo que destrói todo o inimigo e Israel sai vencedor. Ele envia pedras, né, chuva de pedras e o inimigo é derrotado. Mas no caso ali da história de Esther, o Senhor muda o decreto, né? O rei não pode anular o decreto, mas o rei faz um outro decreto em que eles têm que lutar, né? E eles precisam tirar a espada e se defender, né? Então eu vejo assim, olha que coisa diferente. Às vezes são momentos assim que a gente está vivendo, né? Que o Senhor, ele não vai eliminar o nosso adversário, mas ele vai nos dar uma estratégia que nós, com essa estratégia, vamos alcançar aquele território, vamos dominar aquele território para a glória de Deus. Eu tenho pensado nisso esses dias. É porque eu ministrei numa igreja domingo agora e o tema missionária era assim, era o grupo, as mulheres que estavam dirigindo o culto e o tema era mulheres posicionadas anulam decretos do inferno. Meu Deus, Olha que olha aí, tremendo. E aí, e eu pensando, você lê muita coisa, você estuda tudo, mas isso ficava assim no meu coração. E agora você trouxe, né, essa reflexão também, né, dentro da situação que a Rainha Esther viveu, né? Então, muitas vezes Deus vai nos dar uma estratégia para lidar com aquele momento, com aquela situação, né? E aquele território vai sendo controlado por Jesus, pelo Espírito Santo, e ele vai direcionando todas as coisas e aquilo vai se apaziguando, vai tendo paz dentro de casa, vai tendo paz no relacionamento, você vai tendo voz. E sabe o Porque que é algumas situações interessante, pastora? É fecha que a boca, não é? quando você está nessa condição, o fardo fica mais leve. Porque o estrategista, ele não carrega só peso. Porque há momentos que não é você que vai guerrear. É o Espírito Santo que vai trabalhar. Então, quando você entende que o Senhor vai te dar estratégia no meio de determinadas situações, algumas causas vão ficar mais leves. Porque você começa a entender que não é você que vai fazer. Não é o que você vai falar, mas é o que Deus vai tratar. Verdade, Como Deus vai agir. Porque verdade. às vezes Deus não vai usar você, mas vai levantar alguém. Vai ministrar na vida de alguém. Pode ser que às vezes alguém da sua casa não ouça você, mas Deus levanta fora. Se preciso for, levanta no ambiente de trabalho, levanta no ambiente escolar, levanta dentro do ministério. Mas a gente acha que não, a gente tem que imputar essa verdade, né? Não, às vezes o Senhor vai trabalhar é na redondeza, na região, é com os exércitos vizinhos, né? Quando o texto fala que na peleja nós não teremos que pelejar e parar e ver o livramento do Senhor, eu vejo isso. Eu vejo o Senhor dando descanso em determinadas situações para ele entrar em cena, para que o nome dele seja glorificado, para que ele fale, eu sou Deus, eu vou fazer. É. É estratégia. A estratégia também traz descanso, porque às vezes a gente gasta muita energia em determinadas coisas de forma desnecessária. A gente gasta tempo, energia, se desgasta, sofre. Por quê? Porque a gente está colocando muita energia numa coisa que já está nas mãos do Senhor. E aí a Que gente tremendo. deixa de viver, né? A gente deixa de viver as nossas experiências para viver em função daquilo que já tá garantido em Deus. É, eu acho muito interessante isso, né? De nós. Porque às vezes eu acho que a gente esquece disso, Ale. Que Deus, o Senhor, é o Senhor dos exércitos de anjos. Ele é o Senhor das batalhas, não tem batalha perdida para ele. Não tem. Por que Deus não faria? Por que ele não mudaria esse quadro? Por que ele não mudaria essa situação? Se ele não fizer, ninguém mais nessa terra faz. E às vezes nós olhamos
determinadas situações, às vezes vemos a vida de um filho, né, que já é adulto, de uma filha, e pensamos, nossa, não tem jeito, isso aí já foi, não vamos conseguir, isso aí nunca vai acontecer. Gente, nós temos que tirar essas palavras da nossa boca, da nossa mente, do nosso coração, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é Deus que faz maravilhas. Pastor, eu quero compartilhar aqui um testemunho, não meu, mas de uma colega da faculdade, que eu achei muito interessante, até trazendo para esse contexto do que a gente está falando. Ela compartilhou que ela é casada, o esposo dela é ateu declarado, um homem muito inteligente, né, gosta muito das questões de ciência, filosofia, mas ateu. Porém, eles passaram por um processo no matrimônio, chegaram a se separar, né, de casa, de corpos. E aí, sabe o que que ele falou para ela? Ela não era cristã. Ele falou para ela assim: olha, o único jeito de você mudar é você ir para a igreja. Um ateu aconselhou a ex-mulher na época, até então, que ela só poderia mudar, ele só iria ver mudança, ela só teria mudança na vida dela se ela fosse para a igreja. Acho que ele não era bem Baseado. ateu, não, hein? Então, aí olha só, aí ela foi para a igreja, né? De fato, pela questão da dor, da separação, ter uma filha pequena, ali se converteu, entregou sua vida para o Senhor e eles voltaram e se casaram novamente. Então, para você ver quando uma pessoa entende que Deus pode mudar. Aquele homem aconselhou ele e falou: o único que pode te mudar é Deus. Ainda que ele não fosse praticante, ainda que ele não tivesse entregado a vida dele, ele entendeu que, ainda que ele quisesse a família dele, o único que poderia mudar a mulher dele era Deus. E ele aconselhou ela a procurar ele. Meu Deus, que coisa Forte isso, né? forte, muito forte. Que coisa tremenda. Glória a Deus, meu Pai. Nós muitas vezes nós esquecemos, né, de quem é o nosso Deus, que não tem lugar que ele não possa ir, não tem pessoa que ele não possa tocar, que ele não possa fazer. E isso é até para os crentes mesmo, missionária, porque às vezes a gente conversa com as pessoas estão tão desacreditadas no que Sim, Jesus pode fazer. muito. Parece que os milagres que Jesus fez no passado, ele não faz mais. Né? O Jesus que tocou naquela pessoa que foi liberta, que foi curada, não é o mesmo que pode fazer isso por mim, pela minha casa, pela minha família. Né? E Nós a precisamos. gente percebe uma passividade também, pastora, porque Deus vai fazer, amém. Né? A gente não ouve mais pessoas que guerreiam dentro das suas casas. Há uma passividade. Deus vai fazer, amém. Mas isso me faz lembrar experiências que eu tive, que a gente vê muito, né, na palavra do Senhor. Em atos proféticos, mulheres que se posicionavam, que profetizavam na cama, na roupa, que profetizavam na igreja mesmo, numa cadeira ao lado. Para alguns isso pode parecer bobagem, mas isso é fé, é É, profecia, entendeu? Você declarar, é você trazer existência aquilo que os seus olhos não veem, mas você entender que vai acontecer. E assim acontecer, porque o Senhor vê ali você guerreando por aquilo, você chamando a existência, você declarando isso dentro da sua casa. E isso não acontece mais. Há mulheres hoje muito passivas espiritualmente. verdade. É uma manifestação de falar em língua, sabe? De poder de Deus, mas um poder de Deus que não opera em guerra. Elas guerreiam dentro da igreja, falando em línguas, mas elas não guerreiam dentro da sua casa, expulsando demônios. Eu estou dentro da igreja, falando em línguas, né? Durante um louvor, uma ministração, mas dentro da minha casa eu sou totalmente passiva. E é isso que precisa ser mudado. Nós precisamos voltar a algumas velhas práticas de guerrear dentro da nossa casa, de estabelecer quem é o Senhor da sua casa, quem é o Senhor da sua família, quem é o Deus do seu casamento, quem é o Senhor que governa a sua casa. Né? Algumas coisas têm que ser estabelecidas no mundo espiritual. Quem governa a sua casa hoje? Eu acho que a gente precisa fazer essas perguntas e começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Quem é que domina? Né? Quem está Verdade. dominando atualmente esse cenário?
e colocar as coisas no seu devido lugar, porque o Senhor diz na palavra dele que ele nos dá poder através do nome dele para repreender, para declarar ali a vitória, para pôr por terra todo o laço do inimigo. O Senhor nos dá esse respaldo. O nome de Jesus, que está acima de todos os nomes, nos garante isso. Não é sobre nós, mas é sobre o poder que está sobre o nome dele. Verdade. Sabe, missionária, uma coisa que a gente ainda está falando de Esther, né? A gente fala de decretos, né? O rei Assuero fez um decreto, assinou um decreto, né? Manipulado ali por Amã, tudo. Depois ele faz um outro decreto, dando permissão para que os judeus se defendessem. A palavra de Deus tem nela vários decretos que nós podemos fazer sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Pede para o Espírito Santo. Fala, Senhor, me dá um texto, um versículo, para que eu venha decretar na minha casa, para que profeticamente eu venha declarar sobre a vida do meu esposo, sobre a vida dos meus filhos, sobre nossa vida financeira, sobre a nossa saúde, irmãos. Nós estamos debaixo de uma nuvem de ataques contra a saúde. Gente, não eu acho que já passou dos limites. Eu acho que, para mim, ao meu ver, não é normal. Nós precisamos defender nossa casa, não é? Os nossos casamentos. E eu não sei, pastora, se você percebe isso, esse critério dessa passividade espiritual. Sim. Tem uma passividade hoje. É muito tipo assim, sentidos, né, Lê? muita questão assim, pastora, ora por mim, ora pela minha casa, amém. Estamos aqui para nos ajudar, né? Mas a gente também não pode esquecer quem nós somos em Cristo. Uma coisa não pode invalidar a outra. Até porque se juntos nós somos mais fortes, isso quer dizer que eu tenho que unir a minha fé e a minha força com a sua. Né? A minha força que eu digo da oração, daquilo que eu vou determinar. Então, é essa passividade que tem que cair por terra. Esse comodismo espiritual. Essa dependência do outro, da oração do outro, daquilo que o outro vai declarar sobre a minha vida. Então, a gente precisa rever isso e tomar posse daquilo que o Senhor liberou sobre nós e nos posicionar em Cristo Jesus sobre quem nós realmente somos, né? E determinar pelo poder que há no nome de Jesus. Por ter essa passividade, né? Essa preguiça espiritual. O outro faz por mim, né? Mas nós todos, você tem Jesus, você é aliançada com ele, você tem autoridade, tem unção, né? Usa dentro da sua casa, né? A gente tinha uma irmã aqui na Ramá, muito querida nossa, e eu fiz Tarde da Bênção por muitos anos. Eu fiz por 13 anos ali, era muito tempo, foi muito tempo. E aí a gente ministrava muito na igreja com as mulheres, tudo, e ela falava assim, essa irmã falava assim: pede para o Senhor uma vassoura de fogo, passa uma vassoura de fogo na sua casa, manda esse demônio embora em nome de Jesus, ele tem que sair, bota ele para fora. Aí um dia ela contou, né? De vez em quando ela entra aqui na live, ela contou que ela falou: olha aqui, diabo, pegou a vassoura dela assim na mão, olha aqui, diabo, em nome de Jesus, você sai daqui da minha casa agora, aqui não tem lugar para você. Nós rimos, a gente ri, mas a autoridade está no nome de Jesus, né? Nós precisamos. E quando você faz essa oração, pastor, eu acredito que você já deve ter tido essa experiência também, a gente sente no ambiente espiritual muda. A gente sente tanto a questão da opressão, quando a gente sente também a manifestação do Espírito. Então é uma guerra, sim. Quando você se posiciona para orar na sua casa em guerra, você sente sim, você sente a manifestação do Espírito. Seja benigno ou não, você sente. O Senhor vai Olha, mostrando. a Jussara escreveu: às vezes queremos que os amigos carreguem a maca, mas já precisamos entender que Jesus já falou para levantar e andar. É isso mesmo. É isso mesmo. Ainda que alguns momentos a gente precisa de uns amigos que desçam a nossa maca. Que às vezes a batalha está tão ferrenha, está tão difícil. Recentemente eu passei uma situação e eu pedi para algumas pessoas estarem orando por mim, né? E aí, eu conversando com uma amiga, e eu falei para ela, eu falei: amiga, ora por mim, né? Por essa causa, né? Nessa situação, nesse sentido tal. E e é engraçado que ela falou umas coisas tão simples.
tão simples. E na hora em que ela estava falando comigo aquilo, eu pensei, meu Deus, é verdade, por que eu não fiz isso ainda? Eu falei, nossa, o Espírito Santo falou para mim, juntamente ela falando, o Espírito Santo ministrando no meu coração, você vai fazer assim, você vai fazer isso todos os dias. E aí eu comecei a fazer a ler. A ler foi impressionante. Glória a Deus. A mudança que Deus trouxe naquela situação. Foi impactante, assim. Eu fiquei e estou muito grata ao Senhor. Eu vi como uma estratégia de Deus. Às vezes nós esquecemos de algumas coisas. E os amigos, os bons amigos estão aí, né, para nos lembrar. Sim. Porque Deus usa os outros. Mas você vê, Muitas... pastora, foi uma amiga, né, que foi usada naquele momento, mas o seu posicionamento, porque não adianta você saber o caminho e não seguir o caminho. Não obedecer, né? Não obedecer. Então, assim, saber que existe uma estratégia, algo para ser feito, e você ficar postergando, adiando, ou tentando manipular a situação e falando, eu vou fazer quando acontecer tal coisa. Às vezes a gente fica esperando coisas acontecer para se posicionar, e aí o dano é maior. É verdade. O dano é maior. Então, Verdade. a gente precisa ter esse discernimento de você foi ministrada, Deus falou com você sobre algo, é aquele momento. Se foi aquilo que Ele te trouxe, É é verdade. aquele momento. Eu precisei obedecer. Porque se eu não recebesse aquele, não discernisse que Deus estava falando comigo, em cima do que a irmã estava falando, e eu não tivesse obedecido, eu não teria vivido o que eu vivi. Eu não teria experimentado esse milagre que Deus tem feito, essa transformação que Deus tem trazido. Então, nós precisamos de todas essas ferramentas. Tem momentos que nós precisamos que alguém desça a maca, tem momentos que é a gente posicionado e o Senhor mesmo fala com a gente vai. Tem momentos que a gente precisa de alguém que nos lembre de algumas coisas, de alguns posicionamentos. E a gente não pode esquecer que nós não estamos sozinhos, né? Nós precisamos dos outros, né? Por exemplo, essa live aqui está falando muito comigo, Ale. Amém. Está Amém. ministrando ao meu coração. Né? Nós, né, pastora? Nós, porque somos soldados e precisamos muitas vezes disso, de estratégia, né? De entender o nosso contexto, o nosso cenário. Todos os dias a gente pensa que tá bem numa área, mas na outra está precisando de algo. A gente acaba esquecendo de algumas áreas, né? Vai deixando de lado, porque fica vivenciando muito uma luta e acaba deixando outras coisas de lado. Então, eu creio que hoje, né, o objetivo do Senhor foi olhar mesmo para a nossa casa. E eu acho que quando fala de nossa casa, em dois aspectos. Nós temos a nossa casa física, o nosso ambiente familiar, e nossa casa, corpo, alma e espírito, né, que é morada do Senhor, que também precisa de estratégia, porque a gente precisa estar posicionado em oração, e a gente sabe que isso vai se perdendo. A gente precisa estar ligado aos sinais e aquilo que o Senhor tem tratado conosco, voltar, né, às velhas práticas que o Senhor nos ensinou e que a gente fazia com tanta ênfase, né, com tanto vigor, com tanto ânimo, e vai deixando com o tempo as coisas se perderem no meio do caminho. Então eu acredito que nessa manhã o que o Senhor quer tratar conosco é para cuidarmos melhor, para olharmos melhor para aquilo que nós estamos vivenciando na nossa casa, tanto no ambiente espiritual como familiar, né? Porque Ele quer trazer estratégia para cuidar de nós. Missionário, nosso tempo já foi. Eu quero que você ore por nós. Só vou dar uns recadinhos aqui, mas depois eu quero que você ore para depois encerrarmos, tá bom? Eu quero lembrar vocês que é importante que vocês curtam o vídeo quando eu postar, né? Obrigada aí pro pessoal que está nos ajudando aqui, fazendo comentários, né? Aí o Góis, que está aí também, né? O irmão Góis, a Jussara, a Lê, a Helenice, né? Alguns amigos da missionária que estão aqui com a gente também estão aí comentando. Não esquece de curtir o vídeo, né? De compartilhar, de enviar para outras pessoas. Também esse vídeo vai lá para o meu canal no YouTube, chama Chave Mestra, né? Entra lá, mesmo que você já tenha assistido, curte o vídeo, que isso é importante, né?
E que em nome de Jesus, né? Sexta-feira eu vou estar aqui fazendo a live, eu e Jesus. Hoje estou eu, Jesus e a Lê, a missionária. E eu vou dar continuidade aí, né, no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Então, você que está aí me visitando aqui nessa live, essa live é feita de quarta-feira e de sexta-feira. De quarta-feira sempre trago uma convidada, um convidado, e de sexta-feira eu faço a live falando de Atos dos Apóstolos. Todo o tema que eu estou abordando agora é dentro de Atos dos Apóstolos. Eu comecei no capítulo 1 e já vou aí para o capítulo 21. Todas as lives ficam salvas no meu perfil. Se você quiser assistir, pode entrar aí e assistir. Eu comecei essas lives ano passado, eu comecei com o Evangelho de Mateus, fiz todo o Evangelho de Mateus, era segunda, quarta e sexta. Agora é só quarta e sexta. Então, tá tudo salvo aí. Se você quiser assistir, pode compartilhar, em nome de Jesus. Amém. Ale, agora é com você. O pessoal tá falando, termina não, tá muito bom. Amém, pastor. Eu quero agradecer, tá? Mais uma vez a oportunidade, ao convite. Foi um tempo precioso. Foi um tempo de aprendizado, né? Porque eu também aprendi muito, não só preparando a palavra, mas o Espírito Santo ministra aos nossos corações. Através da pastora também falou muito ao meu coração. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por ferramentas como essa, né? Porque são palavras pontuais, são momentos de meditação, de reflexão, são nortes que o Senhor nos dá. Que Deus continue te usando, pastora, através dessa ferramenta, que ela alcance muitas vidas, não só mulheres, mas famílias, né? Que elas possam alcançar muitas pessoas e que o Evangelho, a palavra do Senhor, seja propagada, que ela vá além, tá? Que a pastora seja usada como instrumento na vida de muitos que estão sedentos e que precisam dessa água. Amém. Ore por nós, missionária. Amém. Por todos nós, por aqueles que vão assistir depois. Amém. Por favor. Amém. Senhor, eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade desta manhã, por esse momento precioso, pelas vidas que estão presentes, que fizeram parte, Deus, dessa live. Mas eu sei que essa ferramenta vai ficar salva e ela vai alcançar pessoas em outros horários, em outros dias, que ela possa ser como uma flecha, que o Senhor possa direcionar e falar, ministrar na vida de mulheres, na vida de homens, de famílias, para que em nome de Jesus todo o intento do inimigo dentro dos lares caia por terra, que casamentos, que famílias sejam protegidos e revestidos em Deus, que haja estratégias e armas espirituais para que pessoas guerreiem pelas suas famílias e pela sua casa. Senhor, eu oro por esse instrumento, por essa ferramenta, que a pastora Rita seja usada com autoridade, Senhor, através dos seus ensinos, através da palavra de Deus, e que vidas sejam alcançadas, que cada live possa ser uma estratégia de Deus para alcançar e saquear o inferno. Que haja libertação, que haja cura, que haja manifestação do teu Espírito, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem as suas formas de trabalhar e nós cremos que esse é um instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ale, que prazer fazer essa live com você, viu? Foi uma bênção, muito obrigada, né? Que graça linda que Jesus tem sobre a sua vida. Que Ele continue te usando mais e mais para a glória do nome dEle. E que você seja cheia do Espírito Santo, que o Senhor te dê vitória em todos os aspectos da sua história, da sua vida familiar, né? Sua faculdade, aí, seu trabalho, que o Senhor seja contigo. E eu vou te convidar mais uma vez para estar fazendo outras lives aqui comigo, Amém. Viu, Ale? Gostei muito. Amém. Eu não sei vocês que estão assistindo, mas era uma leveza, uma paz assim, nas palavras dela. Né? Pastora, pode contar comigo, tá? Você e a Mila sabem que tem muito meu carinho, meu respeito por aquilo que vocês carregam. Então, assim, no que eu puder ajudar, né, conta com a minha vida, viu? Amém. Você também. Conta com a minha. Estou à sua disposição, tá bom, Ale? Amém. Um beijo, querida. Outro. Deus abençoe, viu? Amém. Senhor, a todos. Amém. Deus abençoe, irmã. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, Ju. Beijo, Helenice, Genilda. Paz do Senhor a todos. Aos amigos da Ale que estão aqui. Deus abençoe vocês.